need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough, ain't no valley low, no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos a Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E no nosso último programa, nós falamos sobre o silêncio, falamos sobre a consciência, sobre o conhecimento de si mesmo. E não é uma coisa que nenhum de nós tem dúvidas, é a existência do sofrimento. O sofrimento existe, sem sombra de dúvida alguma, e nós temos muita dificuldade de lidar com ele. Muitos anos antes de Cristo, Buda já tinha percebido isso. O que acontecia? Porque muitas coisas aconteciam, muita violência, muita desgraça já naquela época. A doença era por causa da existência do sofrimento. Só que ele percebeu também que isso não era uma coisa insolúvel. Essa é a grande questão. Ele percebeu que o sofrimento não era, como muitas pessoas pensavam, simplesmente um desígnio divino, pré-estabelecido, ou muitas outras coisas que muitas pessoas, diferentes que muitas pessoas pensam. Ele percebeu que o sofrimento era alguma coisa com a qual o ser humano poderia lidar a nível de acabar com ele, né? O sofrimento é uma das 4 nobres verdades e a possibilidade da extinção do sofrimento é outra. Isso não só ele, mas muito antes, muito tempo já antes dele, grandes sábios já tinham esse conhecimento e já tentavam passar isso para as pessoas. Só que a dificuldade desse aprendizado é uma dificuldade muito grande, porque é uma coisa que exige muito da própria pessoa. As pessoas estão muito disponíveis, estão muito abertas ao fato de que outra pessoa resolva os seus problemas. E o sofrimento, toda a dor que existe no mundo, faz parte de uma dor individual que pertence a cada um de nós. E essa dor só a própria pessoa pode resolver. Ninguém pode resolver isso por ela. E essa dor pode ser qualquer tipo de dor. Quando eu falo de dor, quando eu falo de sofrimento, eu estou falando de coisas, de doenças, eu estou falando de tudo que existe que provoca dor, que provoca tristeza, angústia, né? E eu vou mostrar para vocês, para começar, como já muito antes, quase 1000 anos antes de Cristo, os sábios já diziam isso. É uma coisa interessante que as pessoas sabem, porque parte da mensagem fala-se comumente, mas não se sabe de onde ela surgiu exatamente. O próprio Buda, né, falava isso, conhece-te a ti mesmo. E agora eu vou mostrar para vocês de onde surgiu isso, né? No mundo antigo existia um oráculo de Delfos. Aí na imagem 1 nós vamos ver o templo, quer dizer, nós vamos ver as ruínas, né, do templo de Apolo, que existia, era um templo belíssimo que existia na cidade grega de Delfos. Esse local era considerado o ónfolos, ou seja, o centro do universo, né? Ele era o ónfolos do mundo do universo, ou seja, o centro. E ele influenciou, esse oráculo, ele influenciou muito as guerras gregas, as conquistas. Muitas pessoas com poder na época consultavam o oráculo, inclusive o próprio herói Hércules consultou o oráculo de Delfos. Na imagem 2 nós vamos ver como funcionava esse oráculo. As sacerdotisas de Apolo, Sibilas ou Petonisas,
elas sentavam num banquinho de 3 pernas e esse banquinho ficava em cima de uma falha geológica que existia. E dessa falha saíam vapores. Existem muitas conjecturas hoje em dia sobre o que eram esses vapores. Inclusive disse que esse estado de transe que elas alcançavam teria a ver com o louro, porque o louro era queimado ali, era jogado ali e os fluidos, o louro numa quantidade grande, ele provoca um certo estado, um certo transe. Mas existem outras conjecturas do que tipo de gás saía dali que provocaria isso. Seja como for, elas entravam em transe e nesse estado de transe, né, elas faziam predições, respondiam perguntas que invariavelmente eram corretas, funcionavam. Nós temos inclusive trabalhos famosos, na imagem 3, nós vamos ter duas gravuras que foram feitas, uma em 1508, que é a da esquerda, que foi pintada por Michelangelo, está no teto da Capela Sistina, no Vaticano. É uma sibila de Delfos. E o da direita, ela foi pintada por John Collier e ela é uma sacerdotisa de Delfos, uma pitonisa. São quadros famosos em que, inclusive na direita, dá para ver a existência da fenda, era uma fenda geológica onde saíam os gases. Bom, na entrada desse templo, pode-se encontrar, havia uma inscrição. Essa inscrição ela foi atribuída a 7 sábios que existiram na faixa de 1000 anos antes de Cristo. E nessa inscrição, aí vem a imagem seguinte, a imagem 4, dizia o seguinte: te advirto, quem quer que sejas, ó tu, que desejas sondar os mistérios da natureza. Como esperas encontrar outras excelências se ignoras as da tua própria casa? Em ti está oculto o tesouro dos tesouros. Ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Essa é a origem dessa frase tão conhecida, conhece-te a ti mesmo. É o final dessa advertência que estava na entrada do oráculo de Delfos. Ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então, isso é uma coisa que já vem de muito tempo. Buda resgatou isso novamente. E outros mestres, quem estuda os textos antigos, por exemplo, da filosofia Ayurveda, textos de 5.000 anos antes de Cristo, você já vê essas colocações da necessidade do autoconhecimento, da necessidade da mudança de si mesmo para que o mundo à sua volta mude. Todos os textos sagrados antigos, vocês encontram essas coisas. E é interessante que nesse processo, por exemplo, uma coisa legal para vocês saberem, nesse processo de busca do autoconhecimento, o Buda, Siddhartha Gautama, ele descobriu coisas sobre o mundo à nossa volta, o mundo em que ele vivia, que hoje, nos dias de hoje, estão sendo provadas pela física, pela mecânica quântica. Coisas que ele disse naquela época, né? Hoje nós temos provas científicas daquilo que ele falou. E ele alcançou todo aquele conhecimento unicamente através dessa busca de autoconhecimento. Então, como diz no oráculo, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Algumas dúvidas surgem, né, no caminho dessa busca. Quando eu falo, por exemplo,
quando nós mudamos, tudo à nossa volta muda. Deve ser muito difícil para as pessoas, e eu sei que é, porque para mim foi muito difícil no começo. Eu não me lembro mais como eu pensava antes. Isso era uma coisa que já há muito tempo me impressiona bastante, de que à medida que eu fui evoluindo no meu pensamento, o meu pensar era: meu Deus, como é que eu não via isso antes? E não sei exatamente como é que eu via antes. É muito, assim, uma coisa sugestiva, né? Mas, de qualquer forma, eu reconheço que é muito difícil você pensar uma pessoa, por exemplo, que vive dentro de um quadro de muita angústia, muita depressão, ou num ambiente familiar tumultuoso, num ambiente de trabalho tumultuoso, difícil, conflituoso, ela pensar: eu mudando, o que vai acontecer? Como é que as coisas à minha volta vão mudar, né? Como é que vai mudar? Se mudou para mim, mas vai mudar para o fulano? O fulano é o fulano, e ele não mudou, quem mudou fui eu. Eu sei que isso é difícil de compreender, mas é assim que acontece, é assim que acontece. Nós somos os únicos e exclusivos responsáveis por tudo o que nos acontece. Tudo surge e se torna material, né, em função da nossa mente. Eu acho legal quando o Dr. Lírio ele fala, porque ele coloca isso também com bastante clareza, né? Quando ele esteve aqui comigo no nosso programa, ou quando ele esteve agora no programa com o Luiz, que entrevistou aqui. Conversaram, fizeram um programa conversando os dois. É legal porque ele coloca isso, e muita gente coloca isso já, mas poucas pessoas trazem isso com clareza, né, para um programa, por exemplo, porque a rejeição que recebe de volta, a incredulidade que recebem de volta é muito grande. E é uma coisa que me assombra, porque as pessoas muitas vezes rejeitam isso, mas não explicam como é. Elas só acham que não é, mas então como é que é, né? Se uma pessoa acha, por exemplo, que uma doença não tem nada a ver com a mente, vamos supor, tem a ver com o quê? Né? Como é que aquela matéria densa que solidificou, um nódulo canceroso, vamos supor, como é que ela se solidificou? O que a fez solidificar? Né? Como é que aquela matéria veio à existência? Como é que num corpo que a cada ano foi totalmente renovado, o nosso corpo, em menos de um ano, não tem nada do que tinha antes. Então as células ressurgiram, aquelas foram embora, e as células voltaram da mesma forma, com a mesma densidade, com a mesma patologia, ou seja, com a mesma doença. Como? Como é que isso aconteceu? Né? É fácil você dizer não foi dessa forma, mas como é que foi? Né? E aí eu digo como Buda. Buda repetia, até estou com um texto lá, exatamente a frase onde ele dizia isso, que é muito bonito, eu vou trazer para vocês. Não acreditem no que eu digo. Eu não estou falando para que ninguém acredite, eu estou falando para que pensem a respeito, que tentem entender. A minha preocupação no meu programa sempre foi e sempre será não fazer afirmações simplesmente e querer que ninguém acredite. Não, eu me debato e por isso eu falo sobre Kant, eu trago um dos principais, na minha opinião, pessoal, um dos principais textos de Kant, né, que é essa questão da capacidade, da autonomia do pensar. Isso é fundamental, que nós aprendamos a ter aquilo que nós esquecemos, que é autonomia para pensar, capacidade de pensar por si mesmo. Né? Esse texto do Kant, Auf Klärung, ele fala sobre isso, eu já falei sobre ele aqui no programa. É fundamental que nós reaprendamos a pensar por nós mesmos. Né?
A cada dia mais a nossa sociedade quer que nós esqueçamos como é pensar por si mesmo. Ela quer que nós aceitemos pacotes prontos, esse é o nosso paradigma, que nós aceitemos pacotes prontos e acatemos, balancemos com a cabeça como se fosse aquele bonequinho, né? E aceitemos tudo que nos é imposto pelos anúncios, pelas propagandas, pela sociedade de consumo. E nós temos que resgatar essa capacidade que o ser humano tem de pensar por si mesmo, né? E aí se questionar. Não, tudo bem, pode ser que não seja assim, mas como é que é então? Né? Trilha um caminho de descoberta, a própria pessoa descobrir como é que a coisa funciona. E vai ver que tem toda a lógica. Hoje a ciência está já do nosso lado provando essas coisas que são ditas. Né? Como é que funciona? A matéria ela é gerada pelo pensamento, a energia gera matéria, não tem como. Por isso as tuas moléculas mudam e o próprio status quo, aquele modo de ser, volta a se instalar da mesma forma. Né? Porque o pensamento é igual. Einstein já dizia isso, nós não podemos querer resultados diferentes se continuamos a pensar da mesma forma. Não tem como. Né? Bom, e aí a pergunta seria, que deve vir na cabeça de muitas pessoas, se isso é verdade, como é que acontecem desgraças comuns a um grupo enorme de pessoas? Todo mundo está cavando aquilo para si mesmo? É isso? Né? Como é que funciona isso? O Jung, Carl Gustav Jung, ele chamava isso de sincronicidade. Não são coincidências, são sincronicidades. Isso é muito diferente. E isso não é difícil de entender se você começa a perceber o que eu acabei de falar. Nós estamos imersos num paradigma. Quando você fala certas coisas para algumas pessoas, algumas dizem, não, mas todo mundo faz assim. Todo mundo pensa assim, todo mundo age assim, foi assim que eu aprendi. E isso cria, né, um pensamento comum que gera consequências comuns. Eu hoje trouxe para vocês, eu nunca trago coisas negativas, nunca divulgo, mas eu achei legal trazer isso, não com sentido negativo, mas com o sentido de que se pudesse despertar. Né? Nós temos a imagem número 5, hoje fazem 14 anos que o World Trade Center foi, esse complexo de edifícios na ilha de Manhattan, em Nova York, nos Estados Unidos, foi completamente destruído. Hoje fazem 14 anos que isso aconteceu. A ilha de Manhattan é a principal ilha e centro financeiro do governo da cidade de Nova York. O World Trade Center ele é marcado por aquelas duas torres gêmeas que vocês viram. Ele foi inaugurado em 4 de abril de 1973, né? E cada torre tinha 110 andares. Na imagem 6, nós vamos ver mais de 50 mil pessoas deveriam estar dentro dessas torres no dia 11 de setembro de 2001, quando ela foi atacada, primeiro por um avião, depois um outro bateu na outra torre, né? E eu me lembro de eu ver em tempo real, pela televisão. Eu sou uma pessoa que raramente assiste televisão, mas me foi dito que estava acontecendo alguma coisa desse nível, e eu liguei a televisão, e eu me lembro de ver quando esses fatos iniciais aconteceram. Logo depois, e vocês veem, tinha aproximadamente 50 mil pessoas. Não foi dado óbito para 50 mil pessoas. Muitos nem receberam óbito ainda, não se sabiam se estava lá ao certo. Muitos morreram logo depois em função dos gases, da poeira, né? E a grande maioria morreu no próprio evento, né? Inclusive pessoas que não estavam lá, como bombeiros que já estavam em processo de resgate das vítimas, na tentativa de resgatar as vítimas daqueles andares e de andares superiores. Acontece que aí nós vemos na imagem 7,
depois da segunda batida do avião, os prédios desceram totalmente e foram totalmente destruídos. Na imagem 8, nós vamos ver uma imagem das pessoas correndo do local. E aí, se eu dissesse aqui para vocês que essa imagem que está aí era uma imagem era uma cena de guerra, vocês acreditariam em mim. Vocês acreditariam em mim pelo simples fato de que não há grande diferença. Essa é bem uma foto provável de uma cena de guerra, né? O que acontece, a questão é que nós não estamos acostumados à guerra. Ela mexe com a nossa vida, mas ela não está presente ao nosso lado. Ali, ela estava presente ao lado das pessoas, né? Aquele terror, aquilo tudo acontecendo, estava ali, presente, junto das pessoas. Quando nós vemos fotos de guerra, nós normalmente não vemos em tempo real, ou nós vemos e sentimos pena, e sentimos isso, sentimos aquilo, e divulgamos para dizer que horror que estão fazendo. Isso não, isso estava ali, na vida, no dia a dia, no agora, de cada uma dessas pessoas e de cada uma das pessoas em torno de todo mundo que estava assistindo isso em tempo real, né? E muito mais assustadas até pelo fato de que isso não estava dentro de um território de guerra, isso estava dentro de uma cidade, numa ilha como Manhattan, né? Um dos maiores centros empresariais do mundo, né? E isso estava acontecendo ali, né? Às vezes é necessário que nós tenhamos esse contato bem próximo, esse contato com essa violência em grande escala, para que possamos despertar, né? E outras vezes, infelizmente, as pessoas vivenciam isso e esse fato passa para o esquecimento e se torna completamente inútil. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas veem isso e começam a falar do terrorismo, do que nós temos que fazer, do que nós temos isso, e esquecem, né, que aquilo ali é uma fonte de aprendizado. É importante que se perceba, né, que aquele fato ocorrendo é uma forma de nos trazer algum aprendizado. Porque se nós percebermos, tivermos humildade suficiente para isso, que o problema não está do lado de fora, no terrorismo, por exemplo, mas do lado de dentro, qual foi a minha participação nisso? Como dizia, agora eu me lembrei de uma colocação do Krishnamurti, ele fazendo uma palestra para milhares de pessoas, e uma pessoa, no final ele disse que poderiam fazer perguntas, e uma pessoa perguntou, com tanta coisa, com tanta violência que acontece no mundo, o que nós podemos fazer para acabar com ela, né? E o que ele respondeu foi que é só você parar de ser a causa da violência, né? Por quê? Porque o falar nisso, o cobrar dos outros isso, é uma forma de você dar mais energia, botar lenha na fogueira. E aí a violência cresce. Eu trouxe uma metáfora para vocês, para ver se dá para perceber o que eu estou falando. Suponhamos que você esteja em algum lugar, né, e vê alguma coisa, alguém, qualquer coisa pegando fogo. O que você faz? Você vai e joga água para apagar o fogo. Você tenta eliminar aquele fogo de alguma forma. Mas sempre que acontece, né, alguma coisa mais violenta com você, né, o que você faz, na verdade? Corre, em vez de correr para a pessoa com água, né, se a pessoa vem com uma coisa violenta é fogo, né, raiva é fogo, né? Você, em vez de correr com água para apaziguar a situação, você corre com gasolina. Você joga gasolina na outra pessoa. E isso, inevitavelmente, vai fazer com que o fogo aumente muito. É esse fogo aumentando que vai fazer com que os dois se queimem. E muitas vezes, muitas pessoas à volta vão se queimar também.
Quando você pega numa cena dessas e tem reações de violência, eu estou me referindo agora, poderia me referir até no trânsito você vê isso. Né? Alguém se sente agredido no trânsito, sai e reclama, o outro já sai batendo, gritando, berrando, sai com gasolina, não vem com fogo, o outro vai com a gasolina, todo mundo pega fogo. Num caso desses, né, muita gente usou o que aconteceu em 11 de setembro para refletir, né? E com certeza teve frutos com isso. Mas muitas pessoas pegaram no que aconteceu e usaram para retalhamentos, usaram de uma maneira reativa e não proativa. E essa maneira reativa, né, foi como atear fogo numa coisa que já estava queimando. E aí muitas mais pessoas morreram por causa disso, sem necessidade. E resolveu? Não, não. Vocês veem, o mundo está cheio de acontecimentos abrangentes com o mesmo potencial que esse, né? E as pessoas muitas vezes ficam caladas quando vem da natureza, por exemplo, porque não tem a quem culpar exatamente, né? O sismo, em dezembro de 2004, por exemplo, houve um sismo seguido de tsunami no Oceano Índico. O epicentro foi em Sumatra, na Indonésia. Foram 28.500 mortes. 28.500 mortes. Depois, ainda, em março de 2011, houve um sismo com tsunami e uma explosão nuclear. E essa explosão nuclear, não se iludam de que afetou só lá, não. Uma explosão nuclear entra no ar e afeta até nós aqui, né? Foi no Oceano Pacífico essa. Foram 1.600 mortos oficiais, mas 45.000 pessoas ficaram desabrigadas. É muita gente, é muita gente. Isso são exemplos de convergência de pensamentos. E não se iluda de que o aprendizado é de quem morre. O aprendizado é para todos, de quem morre, para quem fica vivo, para quem escuta, para quem vê, para quem tem parentes ou pessoas próximas, pessoas que amam ali, dentro daquela situação. A experiência é para todos, né? Todos podem ter algum aprendizado de uma situação dessas, situações extremas que acontecem. Muitas pessoas têm a tendência a pensar, não morri, escapei. Não, muitas vezes o aprendizado dela é aquele, né? E também nessa questão da convergência dos pensamentos, né? Muita gente em situações extremas como essa, tanto no 11 de setembro, pessoas em situações que tinham tudo para morrer, não morreram, né? Por quê? Pessoas no tsunami, você vê locais totalmente destruídos e eu vi essa foto. Uma casa em pé, no meio de toda a destruição. Toda a cidade havia se destruído, uma casa ficou em pé. Por quê? Né? Essas são colocações que a gente tem que parar para pensar, né? 45.000 pessoas, 28.500 pessoas morrem, e uma árvore fica em pé com uma pessoa em cima dela. Como isso? Né? Por quê? É coincidência? Será? Né? Como é que nós teríamos sido feitos se tivéssemos sido feitos por mera coincidência? Né? Se o universo fosse se evoluindo, se formando, as coisas se formando e tivesse nos gerado, né? É muita perfeição o ser humano para a gente achar que foi mera coincidência. Não existe coincidência, né? Quando se começou a estudar física quântica, uma das coisas que mais me impressionou logo que eu comecei a estudar isso, é que a primeira coisa que despertou aquela inércia dos físicos que estão acostumados a coisas já conhecidas e que aconteciam sempre da mesma forma, é que eles não conseguiam lidar com a luz. E numa convenção, não sei se eu me lembro, se foi de Genebra, foi uma das primeiras sobre esses assuntos, eles chegaram à conclusão de que a luz era um ser pensante, né?
porque não tinha como lidar com ela. Ela não funcionava igual para todo mundo, às vezes era de uma forma, às vezes era onda, às vezes era partícula, e tudo era muito complicado para aquela coisa estagnada, aquele status quo, aquela situação pré-estabelecida em que o ser humano achava que tinha controle de tudo, né? Então, não é bem assim que funciona, né? A missão de cada uma pessoa é diferente da do outro. E qual deveria ser a nossa regra de conduta? Nos conhecermos e sermos quem nós somos. E esse, hoje em dia, é um problema imenso, né? A regra é ser como todos são, fazer o que todos fazem. Essa é a regra primordial que as pessoas seguem, né? Só que não nos ajuda em nada, só nos prejudica, né? Se você for cavar em qualquer doença, a doutora Anne Bedran, que é uma física da NASA, que começou a se dedicar a essa área da saúde, ela dizia, a origem de todas as doenças é a falta de amor próprio. Nós não queremos ser quem somos, queremos ser o que nós achamos que os outros querem que nós sejamos. E olha que é uma coisa assim, porque muitas vezes você nem sabe se o outro quer que você seja realmente aquilo, né? Mas você deduz alguma coisa, né? E quer que o outro seja, e quer ser o que você imagina que o outro quer que você seja. E aí isso gera um conflito grande, porque nós criamos uma identidade falsa para nós mesmos e passamos a vida tentando expressar essa identidade que não somos nós. Não existe como não ficar doente, ou não ter depressão, não ter angústia ou outras coisas. Como é que você passar o tempo todo querendo ser quem você não é? Só que isso que eu estou falando, a gente não permite ter conhecimento disso, nós escondemos isso de nós mesmos. Nós tentamos nos convencer de que é aquilo realmente que nós somos, né? E aí as doenças começam a surgir, as angústias começam a surgir. É preciso mudar, né? Nos libertar disso, desses grilhões e permitir que o nosso ser seja quem realmente ele é. E para isso é preciso uma das coisas mais difíceis que tem, que é coragem para mergulhar em si mesmo, é coragem para se descobrir como se realmente é. E por que isso é tão difícil? Porque desde que nós nascemos, muitas coisas nós fomos colocando atrás, vamos usar a metáfora que a doutora Ana Bedran usa, que colocamos isso atrás de uma parede, porque nós não queremos perceber aquilo. É um certo modo de ser, por exemplo, que nós temos, e que a mãe briga porque não pode fazer aquilo. E aí você vê que aquele tipo de ação desagrada a sua mãe. Como você não quer desagradar a sua mãe, você pega naquilo ali e joga. Em vez de aprender a lidar com aquilo, conseguir uma forma de lidar com aquilo, você esconde aquilo atrás da tua parede, né? É como se não existisse para você. Então é muito difícil, nós estamos com monstros e monstros atrás da nossa parede. Como é que mergulhar dentro dela, abrir uma porta e começar a deixar isso sair, é um processo difícil, muito difícil. Mas são esses monstros que estão nos causando doenças, depressão, angústias. Não tem como existir, no caso de uma doença, uma cura, se os monstros continuam lá. E não tem quem possa tirar os monstros de lá para nós. Você pode recorrer a um terapeuta, como um processo de ajuda para você conseguir concretizar isso. Mas sempre é você que vai concretizar. O Krishnamurti, ele dizia, não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade profundamente doente. Só que essa sociedade profundamente doente,
é o que o nosso paradigma quer que aconteça, porque ela é geradora de lucro. Ela é geradora de lucro para muitas pessoas em muitos níveis. Se nós todos fôssemos saudáveis, vocês tentem imaginar quantas profissões não existiriam, né? Quantos laboratórios desapareceriam, né? Quantas pessoas perderiam os seus empregos. Então, no fundo, o número de pessoas que quer a manutenção desse paradigma em que nós vivemos é imenso, é imenso, imenso, realmente imenso, né? Bob Marley, né, dizia, vocês riem de mim por eu ser diferente, e eu rio de vocês porque vocês são todos iguais, né? Quer dizer, é mais ou menos por aí a gente ter coragem para ser quem é e não se perturbar com o que os outros pensam, que é o nosso carro-chefe nos dias de hoje. E as pessoas chamam isso, rotulam bonitinho isso, de ser social, né? Social é você rir quando está à vontade de dar um soco na cara, ser social é você chorar quando não está com a menor tristeza, é você dizer um monte de coisas enquanto, como fazia Nelson Rodrigues nos filmes dele, que eu acho fantástico, a pessoa fala uma coisa e na cabeça tem outra totalmente diferente, né? Ela está lá mais querida e está pensando dessa pessoa, filha daquilo e filha disso. Entendeu? Então, é assim que nós nos comportamos. Isso, hoje em dia, nós chamamos de ser social. Ser social não é simplesmente ter complacência pelo outro, acatar o outro no seu modo de ser. Não, ser social é fazer o que todo mundo faz, o que o outro espera que eu faça. Se o que o outro espera que eu faça é uma coisa que é totalmente diferente do que eu sou, isso começou a deixar de ter importância para nós mesmos. E aí eu vou concordar com a doutora Anne Brennan. Ela diz, essa falta de amor próprio, esse ódio por si mesmo, porque eu não sou quem eu gostaria de ser, né, é a origem de todas as doenças que existem, né? Bom, ser diferente, né, essa é uma coisa que a gente tem que perceber. Não é ser anormal, não é. Ser diferente é respeitar a sua própria maneira de ser. Muitas vezes, você vê pessoas que gostam de parecer diferentes para chamar atenção. Isso não é ser diferente. Ela está fazendo um processo de manipulação da mesma forma, só que ela fez o processo dessa forma invertida, né? Ser diferente necessita de muita coragem e muito amor próprio, porque ser diferente de verdade e não como uma forma de manipulação do outro, né, é ser quem se é, né? E tem que ter coragem para ser quem se é num mundo que está padronizado, num mundo, como disse Krishnamurti, que está extremamente doente. Tem a foto 9 que dá uma ideia disso para a gente, né? Então, é preciso muita coragem e muito amor próprio para conseguir fazer isso. Ser diferente inclui que nós saibamos, né, ser simplesmente o que se é. Para isso, nós saibamos quem nós somos, independente de paradigmas ou de crenças. É ter coragem para buscar respostas. É buscar essas respostas dentro de si mesmo, né? É ter coragem para buscar a própria origem, né? É ter coragem para ser a própria razão da sua existência, né? Eu vou passar um filmezinho agora, e uma das coisas que ele fala é isso: a pessoa, quando entra em depressão, muitas vezes começa a se questionar quem eu sou, para que eu estou aqui, né? O que significa isso tudo? Isso não é uma questão que deva ser esquecida, como muitas vezes colocam, né? Ah, porque isso vai causar... Não, isso não vai causar depressão se a pessoa não estiver sendo quem ela é. Porque quando ela consegue ser quem ela realmente é, e ela consegue travar contrato com a origem da sua própria existência, quando ela consegue travar contato com a sua própria missão de vida, ela está no caminho da iluminação.
ela está no caminho da felicidade duradoura, né? Mas para isso, você tem que trilhar um caminho que vai devagarzinho começando a te libertar dos grilhões do sofrimento. E aí nesse caminho você começa a perceber quem você realmente é, né? Por que você está aqui? Qual o significado da sua vida? Qual a sua missão nessa vida? Quando uma pessoa termina uma missão na própria vida, ela nunca termina porque morreu com uma doença. É muito raro você ver um mestre, não existe isso, né? Terminou a sua missão, ela simplesmente, com tranquilidade, morre, porque terminou a missão dela, né? Quando a coisa não é dessa forma, calma e tranquila, é porque ela postergou a missão para uma outra vida, né? Onde a gente ainda vai falar sobre reencarnação aqui, a visão budista, a visão espírita, kardecista, a visão da Igreja Católica, e como no fundo todas essas visões, elas se conectam, mas são colocadas de formas diferentes. Então é uma questão de se entender, né? Essa divergência é simplesmente um problema de palavras, de colocações, de termos, mas no fundo, né, tudo segue, tudo faz parte do mesmo fluxo, né? Mas seja como for, tudo que nós não terminamos aqui, vamos continuar. A nossa mente não morre, a nossa consciência, né, ela é perpétua, né? A nossa alma, né, podemos usar vários termos para isso, mas ela se perpetua indefinidamente até alcançar o momento supremo da iluminação. O que nós não conseguimos aqui, vamos para outras possibilidades na mesma tentativa, né, que no final termina com essa união de volta ao divino, né, essa comunhão de todos nós. Como dizia Paulo, nós somos uma árvore, estamos todos conectados, todos, né? Não existe uma pessoa, quando você vê alguma coisa muito violenta que alguém faz e degrine aquela pessoa, fala dela, quando você olha para ela e não compreende que aquilo faz parte da existência dela, do processo dela, do aprendizado dela, quando você olha com ódio para ela, com raiva para ela, né? Naquele momento, né, a raiva está tanto lá quanto cá. Você está trilhando o mesmo caminho, né? Ela pode ter responsabilidade sobre as ações dela e ela tem que arcar com isso, ninguém está questionando isso. Mas a maneira como as pessoas olham para aquele ato faz muita diferença. Muito mais diferença para quem olha e sente esse fogo dentro, esse fogo falso, como dizia meu mestre Liu Pai Lin, né? Como quem está lá, que foi responsável pelas atitudes. E aí você não consegue começar a iniciar um resgate daquela pessoa para que ela volte a ser o que ela foi na sua origem, perfeita, como cada um de nós. E enquanto ela não tiver voltado, nós não temos a nossa árvore completa. É necessário que todos alcancemos a perfeição. Enquanto faltar um, não está completo, né? Isso é complacência, você perceber essa unidade sua com o todo. Bom, vamos assistir um filmezinho sobre a depressão. E ele chama que a depressão é um cachorro preto, né? Vamos assistir, né? A black dog. His name was Depression. Whenever the black dog made an appearance, I felt empty and life just seemed to slow down. He could surprise me with a visit for no reason or occasion. The black dog made me look and feel older than my years. When the rest of the world seemed to be enjoying life, I could only see it through the black dog. Activities that usually brought me pleasure suddenly ceased to. He liked to ruin my appetite. He chewed up my memory
in my ability to concentrate. Doing anything or going anywhere with the black dog required superhuman strength. At social occasions, he'd sniff out what confidence I had and chase it away. My biggest fear was being found out. I worried that people would judge me. Because of the shame and stigma of the black dog, I was constantly worried that I'd be found out. So I invested vast amounts of energy into covering him up. Keeping up an emotional lie is exhausting. Black dog could make me think and say negative things. He could make me irritable and difficult to be around. He would take my love and bury my intimacy. He loved nothing more than to wake me up with highly repetitive and negative thinking. He also liked to remind me how exhausted I was going to be the next day. Having a black dog in your life isn't so much about feeling a bit down, sad or blue. At its worst, it's about being devoid of feeling altogether. As I got older, the black dog got bigger and he started hanging around all the time. I'd chase him off with whatever I thought might send him running. But more often than not, he'd come out on top. Going down became easier than getting up again. So I became rather good at self-medication, which never really helped. Eventually, I felt totally isolated from everything and everyone. The black dog had finally succeeded in hijacking my life. When you lose all joy in life, you can begin to question what the point of it is. Thankfully, this was the time that I sought professional help. This was my first step towards recovery and a major turning point in my life. I learned that it doesn't matter who you are, the black dog affects millions and millions of people. It is an equal opportunity mongrel. I also learned that there was no silver bullet or magic pill. Medication can help some, and others might need a different approach altogether. I also learned that being emotionally genuine and authentic to those who are close to you can be an absolute game changer. Most importantly, I learnt not to be afraid of the black dog, and I taught him a few new tricks of my own. The more tired and stressed you are, the louder he barks, so it's important to learn how to quiet your mind. It's been clinically proven that regular exercise can be as effective for treating mild to moderate depression as antidepressants, so go for a walk or a run and leave the muck behind. Keep a mood journal. Getting your thoughts on paper can be cathartic and often insightful. Also keep track of the things that you have to be grateful for. The most important thing to remember is that no matter how bad it gets, if you take the right steps, talk to the right people, black dog days can and will pass. I wouldn't say that I'm grateful for the black dog, but he's been an incredible teacher. He forced me to reevaluate and simplify my life. I learnt that rather than running away from my problems, it's better to embrace them. The black dog may always be part of my life, but he'll never be the beast that he was. We have an understanding. I've learned through knowledge, patience, discipline and humour, the worst black dog can be made to heal. If you're in difficulty, never be afraid to ask for help. There is absolutely no shame in doing so. The only shame is missing out on life. Bem, esse é um filme da Organização Mundial da Saúde, como vocês viram, e está muito bem colocada a questão. Agora vamos despertar vocês para algumas coisinhas. Na verdade, eu falei para vocês agora há pouco do muro. Esse cachorro preto, na verdade, é esse conteúdo que está ali atrás do muro. Muitas vezes esse material que está ali atrás cresce tanto, tanto, tanto que arrebenta o muro e penetra na nossa vida, né? E aí ele se transforma nesse grande cachorro negro. Esse trabalho de abertura de uma porta no muro e de começar a trabalhar deve ser uma coisa que seja feita lentamente, que seja feita de uma forma saudável. Quando isso não é feito, né, acaba acontecendo isso. E muitas vezes o muro não arrebenta de vez, mas coisas vão saltando para o outro lado. E as pessoas começam a ficar angustiadas, a vida começa a ser problemática, um monte de coisa começa a não dar certo, porque elas não querem tomar contato com aquilo.
elas não querem tomar conhecimento. À medida que aquilo vai até elas, elas afugentam e não chegam nem a perceber exatamente o que está acontecendo. Quando você coloca alguma coisa que, por exemplo, a pessoa quando vai, por exemplo, iniciar um processo de meditação, eu já falei isso aqui para vocês, ela, vamos dizer que ela comece a querer treinar o método mais fácil para começar, que foi o que eu já ensinei para vocês, que é através da respiração. Ela faz aquilo, né? E no momento em que ela senta ou deita e começa a fazer aquilo, milhões de coisas surgem. O tempo é isso que tem que fazer aquilo, porque é o modo de fugir. Quantas pessoas dizem que não tem tempo, né? Mas daqui a pouco estão doentes e perdem horas e horas e horas, né? Procurando um hospital, procurando um tratamento e continuam do mesmo jeito. Podem resolver o problema de uma forma ilusória, daqui a pouco estão de novo com o mesmo problema. E continuam, não têm tempo para mergulhar em si mesmas, né? Sendo que quando você mergulha em si mesmo, os caminhos se abrem. É como eu já falei para vocês, é aquela pessoa que sai de casa, chega no ponto do ônibus, né? E aí o ônibus está passando naquela hora, ela entra no ônibus, ela vai ter que saltar num outro local para pegar um outro, na hora que ela salta, ela vai, já está chegando outro. Essa outra pessoa que não tem tempo para mergulhar em si mesma, ela chega no ponto, fica uma hora esperando, aí o ônibus aparece, porque aquele que está, quando ela chegou, tinha acabado de sair um dali. Aí no local onde ela ia chegar, para pegar o outro ônibus, tinha acontecido uma coisa, quando ela está descendo, o outro ônibus está indo embora. Não flui. Por que o mundo não flui? Porque ela não está fluindo. É isso que é importante que vocês entendam. Só que o nosso hábito é muito grande, né? Nós já estamos tão acostumados a esse tipo de coisas, a viver dessa forma tão fútil, tão vulgar. Nós temos tanta necessidade de falar e de não mergulhar em nós mesmos, né? Não termos o silêncio. Bom, eu vou passar só agora a imagem 15, então, para reforçar para vocês, né, nossa última imagem, que mude os seus pensamentos e você mudará o seu mundo, né? No próximo programa eu vou falar sobre isso, sobre as 3 ações, a ação física, a ação verbal e a ação mental. E nós vamos ver isso que nós acabamos de colocar nessa imagem. A ação mental é a principal delas todas. É ela que vai coordenar a nossa ação verbal e a nossa ação física. Só que nós simplesmente não educamos nossos pensamentos, não lidamos com eles, não estamos interessados em saber como eles funcionam. Então, ele simplesmente coordena as nossas ações físicas e verbais como ele quer, né? Sem se importar como seria o melhor para nós mesmos. Ele é único e exclusivamente, né, movimentado pelos traumas, por aqueles riscos nas pedras que nós falamos nos outros programas, que estão impregnados em nós, ou da nossa infância, ou da nossa adolescência, ou mesmo até recentes, e aqueles riscos que estão ali incutidos na nossa mente se manifestam e nós deixamos, simplesmente deixamos e naturalmente sofremos as consequências disso. Então, como está nessa última imagem, mude os seus pensamentos e você mudará o mundo. Não acreditem no que eu estou falando, mas usem isso para pensar, para tentar entender o que eu estou dizendo, o que eu estou querendo que vocês percebam, que vocês olhem e enxerguem, né? Bom, por hoje nós estamos terminando o nosso programa. Eu lembro a vocês que quem precisar da babosa do Frei Romano Zago, né? Nós temos, é só entrar em contato pelo telefone 2237-0720. Tem uma imagenzinha, vocês vão ver esse vidro ali, ele tem meio litro, o preparado já vem pronto, né? É a imagem final 1, ele vem com aloe vera,
com mel e geleia real. Ele na verdade, uma pessoa, essa imagenzinha uma pessoa que esteja saudável, que queira apenas manter o seu sangue, o seu intestino limpo, o seu organismo limpo, ela pode tomar uma vez por dia, como eu tomo há mais de 15 anos, desde que o FEI Romano Zago iniciou esse processo de produção dele, no Rio Grande do Sul. Mas uma pessoa que esteja com alguma patologia, que tenha babosa em casa também, que eu estou falando, não vale só para isso. Eu já ensinei aqui no programa como fazer esse preparado em casa, né? Então a pessoa, aí no caso, não basta tomar uma vez por dia. Ela vai ter que tomar, como o Frei orienta no livro dele, que é aqueles 2 livros da editora Vozes que ele escreveu, tomar 3 vezes ao dia, para poder começar a fazer realmente um processo de cura, né? Então, aí seria uma vez de manhã em jejum, outra vez à noite antes de dormir, e uma vez na metade do dia ele sugere 20 minutos antes da refeição. Esse tempo antes da refeição não é porque você tem que comer, não é como funciona como os remédios, você tem que comer porque senão o remédio faz mal para o teu estômago, é o contrário. Ele pede que só coma 20 minutos depois para que possa agir melhor, ela possa ter um melhor efeito, né? Então, quem tiver interessado também no álcool gel com a babosa, nós também temos, né? E o loto higienizador, o higienizador lingual, nasal, nós também temos. É só entrar em contato com 2237-0720. Bem, terminamos por hoje o nosso programa. Contamos sempre com vocês, às sextas-feiras, 13 horas, ao vivo, e 2 reprises oficiais, segundas-feiras, às 3 horas da tarde, ou nas quartas-feiras, às 5 horas da tarde, 17 horas. Bom, vocês podem assistir o nosso programa pela TV Vila Imperial, canal 19, ou na página do Facebook da TV Vila Imperial, ou até na página da internet da TV Vila Imperial. E na página do Facebook vocês podem assistir pelos dispositivos móveis de vocês. Bom, vocês podem entrar também na nossa página do Facebook e ter acesso a todos os nossos programas anteriores, que eu coloco um link lá para o YouTube, onde tem todos os nossos programas. Bom, muito obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry, you don't have to worry.